Atenção, pontas de lança! Eu sou o Marcos Carvalho e esse é o Boletim Covid-19 em África, uma produção do Ponta de Lança. Por aqui você confere as atualizações dos efeitos do novo coronavírus no continente mãe. Eu convido você a fazer esse passeio pela África para nós discutirmos, como está aí, como os países estão lidando com toda a situação da pandemia, algumas notícias que surgiram aí no meio dessa semana e nós vamos atualizar. O boletim ele é quinzenal normalmente, mas justamente pelo grande volume de notícias, e não só a questão do volume de notícias, mas de alguns casos que mereciam bastante atenção e agora já, recentemente como aconteceram, nós fizemos aí uma inversão de programação. Normalmente você estaria hoje ouvindo o Mama África FC, que é o nosso programa de debate, mas aí nós fizemos essa inversão de programação aí para que você ficasse aí a par dos últimos fatos que aconteceram na África com relação à pandemia, ok? Nós vamos começar agora com o nosso giro estatístico, vamos dizer assim, é sempre essa nossa primeira parte do programa. Nós atualizamos, vamos dizer assim, os números. A nossa intenção aqui, deixando claro, não é a gente estar com os números exatamente exatos atualizados. É a gente ter ali uma aproximação, porque os números mudam a todo instante. Deixando claro que são os números que a gente tem aí até o momento da nossa gravação. E é mais para mostrar a evolução das infecções no continente, enfim, também no número de recuperados, ok? Então, nós vamos começar aí o nosso giro falando que, de acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, o número de infectados ele passou de 216.446 para 225.105. São aí cerca de mais de 8.659 pessoas. Isso daí entre a última quinta-feira e sexta-feira, e os dias 11 e 12 de junho. O número de recuperados subiu para 102.846. Se nós compararmos aí mais ou menos na última semana, o número de recuperados ele estava um pouco abaixo disso, era por volta aí dos 74.700. Mas o número de casos também era menor, eram quase 170 mil casos. Nessa semana nós já passamos aí, são 225.105 casos até fechamento aqui da nossa edição do Boletim Covid-19 em África. Agora vamos falar aí das regiões, vamos dissecar esse número aí entre as regiões. Se você ouvir o episódio de semana passada, você vai ver que o norte da África ele era, digamos, o líder aí no número de casos, mas nessa semana não. A África Austral já tornou-se a região com mais casos no continente. São 65.278 casos, com cerca aí de 1.380 mortos. Porém, apesar de ter um maior número de casos, não concentra o maior número de mortos. O maior número de mortos ainda está no norte da África. Falando ainda aqui da África Austral, a maioria dos casos da região, como a gente vem falando aí durante todos os boletins, se concentra na África do Sul. É o país com os números mais elevados no continente, São quase 62 mil infectados e mais de 1.350 mortos. Bom? Porém, como nós dissemos, o norte da África continua a liderar no quesito de mortes, São 2.514 mortes, dentre 63.552 infecções. A diferença de infecções é bem baixa, para a Austral, cerca de 2.000 infecções por aí. Mas enfim, o crescimento dos casos na África Austral aí é bem grande, Como nós já dissemos, aí nós temos que discutir essa questão do número de testes. A África do Sul tem testado bastante, mais que a maioria dos países, e aí a tendência é realmente registrar mais casos. Assim como, por exemplo, a Alemanha às vezes registra muitos casos, falando aqui da Europa, de um país que basicamente já venceu
a pandemia, vamos dizer assim, né? Tá conseguindo voltar ao normal, mas a Alemanha também tinha um registro de número de casos alto, porque testava bastante. Às vezes a gente vê o número de casos, a gente precisa pensar nessa questão também, tá? Como nós falamos, né, do norte da África, agora nós vamos ali na África Ocidental, falar que ela registra 914 mortos em cerca de mais de 48.500 infecções. Tá? A África Oriental tem 763 vítimas. Números que parece que são maiores do que isso, na verdade. Tá? Esses são os números divulgados. Para entender isso, você pode dar uma olhada no nosso último episódio, ouvir, na verdade, né? o nosso último episódio, em que nós falamos bastante sobre a Tanzânia, que fica ali na região. E hoje nós vamos passar rapidamente para um outro país que fica ali também na região da África Oriental, que, digamos, não deu muita importância para a questão dos números. E a atualização dos números, ela é um pouco duvidosa, vamos dizer assim, tá? Então, 763 vítimas em cerca de 25.100 casos, quase 25.200 casos, na verdade. Na África Central, 466 mortos, dentre 22.600 infecções, 22.630 infecções mais ou menos. Atualizando aí, mais uma vez, o ranking dos países que têm mais mortes, nós temos o Egito aí com 1.422 mortes, em cerca de 4.300 infecções. Depois nós temos a África do Sul, como nós já falamos os números. A Argélia com 751 vítimas mortais, aí em cerca de 10.700 casos, mais ou menos. Enfim, a liderança continua ali no norte, né, com a África do Sul aí, entre aspas, nesse pódio. A gente tá falando assim mais para ilustrar, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma competição, mas a gente fala assim para deixar mais claro, né? Então a África do Sul tá ali entre as três, ainda que não seja do norte. Outro país que está tendo uma crescente de casos, e aí fica ali na África Ocidental, é Gana. Tá? O número de infecções chegou aí a mais de 11.100 casos, por volta ali de 11.120 infecções, com 262 novos casos confirmados neste sábado. Tá? Neste sábado, inclusive quando nós estamos gravando, no dia 13 de junho de 2020. Nós temos aqui também sistema de saúde, né, de Gana, disse que também há mais 53 pessoas infectadas em tratamento, né, que se recuperaram. Aí o número de recuperações ali em Gana é cerca de 3.979, quase 4.000 recuperações ali em Gana, tá? Mesmo diante desse boom de casos aí. Você deve estar ouvindo um passarinho cantando, tem um passarinho que se abriga aqui no muro da minha casa. Se você está ouvindo ele na edição, né, nos perdoe, eu não vou cercear o canto dos pássaros dentro do nosso programa, ok? Vamos que vamos, gente. Continuando aqui, nós vamos dar uma passadinha nos países lusófonos, onde a gente fala aí de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é o país lusófono na África, né? Porque o país lusófono com mais casos é o Brasil, mas a Guiné-Bissau é o país lusófono na África com mais infecções e mortes, tá? São cerca de 1.460 casos, com 15 vítimas mortais. Tem um adendo aí que a gente precisa fazer, é que tudo isso está acontecendo nesse grande número de casos, são 15 mortes, e aí a gente comparando, por exemplo, com a nossa realidade, parece muito pouco, né, com a realidade do Brasil, mas a pandemia acontece em Guiné-Bissau ao mesmo tempo que existe uma crise política, né, também acontecendo, tá? Inclusive a comunidade de países de língua portuguesa tem discutido essa questão aí da crise política, né, dessa situação aí política de Guiné-Bissau. Então, para a gente tentar resumir como é essa crise política que está acontecendo em Guiné-Bissau. Existe uma tentativa de mediação ali pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, e aí ela emitiu em abril um comunicado
reconhecendo o Umaro Sissoko Embalo como presidente, né? E aí instou as autoridades a nomear um novo governo que respeite o resultado das eleições legislativas de 2019. Tá? Esse prazo, houve um prazo, né, dado para que isso acontecesse, ele expirou em 22 de maio, né, 22 do mês passado. Aí nós temos o seguinte: o Domingos Simões Pereira, ele é líder de um dos movimentos de oposição. Ele não aceitou aí a derrota no segundo turno das eleições presidenciais de dezembro. E ele disse, inclusive, que o reconhecimento da vitória do adversário, né, é o fim da tolerância zero aos golpes de Estado, por parte da CEDEAO. É uma declaração forte. E aí a coisa vai aumentando, né? Então nós temos aí a União Europeia, a União Africana, a ONU, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e Portugal elogiando essa decisão da CEDEAO. Enfim, elogiaram, acham que mesmo com o impasse persistindo no país, eles entendem que foi a melhor decisão e acham que deveriam ser executadas essas determinações da CEDEAO. Como isso fica no país? Por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça, né, da Guiné-Bissau, ele remeteu uma posição sobre essa contenda eleitoral, vamos dizer assim, para quando forem, digamos, ultrapassadas aí as questões que determinaram o estado de emergência do país, ou seja, quando a pandemia tiver mais branda e o país puder voltar a algo que a gente possa entender como um pouco de normalidade. O Supremo Tribunal de Justiça acha que o país tem que focar agora na questão da pandemia e tudo mais. Então, só para deixar claro aqui, né, alguns dos países que são parte da CPLP, né, tem o Timor-Leste, a Guiné-Bissau, como nós mencionamos aqui, aí tem Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, tá bom? Então, não sei se ficou claro aí, mas é uma briga pelo poder que acontece em Guiné-Bissau, e essa crise política acontece no meio de uma pandemia. Vamos continuar aqui com o nosso giro, ainda falando dos países lusófonos. Cabo Verde tem 697 infecções, 6 mortos, e São Tomé e Príncipe contabiliza aí pouco mais de 650 casos e 12 mortos. São os números das autoridades locais. Moçambique, são 509 doentes, são 509 infectados e 2 mortos. Angola chegou aí a 130 casos e 5 mortes, tá? A Guiné Equatorial, que também integra a comunidade dos países de língua portuguesa, consegue manter aí, há mais de uma semana, 1.306 casos e 12 mortos. Esses daí são números da África CDC, tá bom? Do África CDC, perdão, tá? Lembrando mais uma vez, de repente você está chegando aqui agora no nosso boletim, o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar os casos de infecção em 28 de fevereiro. Ok, gente? Então, saímos dessa nossa parte estatística, por mais que a gente tenha mergulhado um pouquinho ali em Guiné-Bissau, tenha falado alguma coisa de Gana. Vamos agora partir para alguns assuntos aqui, onde a gente vai se aprofundar mais em alguns países, tá bom? Então, vamos aí para esse nossa segunda parte aí do giro. Bom, nós vamos começar sobre a República Democrática do Congo. Nós até iríamos falar no episódio passado, mas enfim, tem a questão do tempo do episódio e tudo mais. Creio que vocês não me aguentam mais falando aqui sozinho, mas então a gente preferiu, né, jogar para um próximo episódio a questão, e veio bem a calhar que existem novos dados que a gente precisa passar, né? Falando da República Democrática do Congo, deve ser a questão de que agora tem um surto de ebola, né? Sim, mas não é só o surto de ebola que está acontecendo, tá? Enfim, vamos lá. A OMS, num pronunciamento, uma notícia que você pode acompanhar lá no G1, né, de forma completa, a reportagem da Lara Pinheiro no G1, muito completa a reportagem, recomendo. A declaração é o seguinte:
Acabar com o novo surto de ebola na República Democrática do Congo será uma luta difícil, diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Tá? Os números da entidade reportam aí que até a quarta-feira, o dia 10 de junho, eram 12 casos da doença aí detectados no país e outras 289 pessoas que tiveram contato com algum infectado, ou seja, são potenciais casos aí de ebola. A vacinação está sendo ampliada, existe uma vacina para ebola, mas a população está com medo de buscar o tratamento, porque você tem uma pandemia de Covid-19, né? Enfim, você tem o Covid-19 dentro do país, você tem o ebola, então as pessoas às vezes pensam de que, de repente, indo ao hospital, elas podem se contaminar ali também. Então, é uma missão difícil, né? Quando você tem uma população com medo de sair de casa para ser vacinada, será preciso uma tática aí de levar essa vacinação onde as pessoas estão também, até para manter a segurança deles. Tá? E algumas informações: o novo surto de ebola está ocorrendo no oeste do país, ali na província de Equador. Eu vou falar Equador, tá? Mas na República Democrática do Congo se fala francês. Tá? E aí foram identificados 2 pontos de transmissão do ebola. Os primeiros casos foram detectados na cidade de Imbadaka, né, que fica ali perto da fronteira da República do Congo, tá bom? Então é bom fazer essa diferenciação, né, entre República Democrática do Congo e República do Congo, né? A República do Congo, também chamada de Congo-Brazzaville, fazem fronteira ali, né? A República do Congo e a República Democrática do Congo, mas às vezes a gente até vê uma notícia, né? Surto de ebola na República do Congo. É a mesma coisa que você misturar não, você falar um surto de alguma doença no Mato Grosso, e você está falando do Mato Grosso do Sul, tá? No Rio Grande, você pode estar falando do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte, tá? Então é preciso fazer essa diferenciação mesmo, não é coisa de gente chata, é importante diferenciar o nome desses 2 países, tá? Inclusive, né, só aqui, antes da gente continuar a República Democrática do Congo, a Angola, ela abriu, né, um hospital com cerca aí de 1.200 leitos, 600 já estão ativados aí, inclusive já foi inaugurado essa semana, e talvez seja um movimento também pensando nesse surto de ebola que começa a crescer na República Democrática do Congo, porque esse hospital em Angola ele não foi feito só para tratar o pessoal que foi infectado com a Covid-19. Ele é pensado também como uma solução a longo prazo para qualquer outra epidemia que surgir ali no continente, que se desenvolver no continente. Então talvez a Angola esteja de olho aí. Lembrando que ao norte, né, a Angola faz fronteira tanto com a República Democrática do Congo, tanto com o Congo, né? Faz fronteira com esses 2. No caso, a fronteira com a República do Congo é ali por meio de Cabinda, né? Que é um enclave que nós temos ali de Angola, que fica, enfim, fora do território angolano ali, digamos, contínuo, vamos dizer assim. Então, voltando aqui à situação da República Democrática do Congo, me desculpem aí o passeio, mas era uma observação importante. Desses 12 casos da doença, 9 foram confirmados em laboratório e 3 diagnosticados com base na ligação que as pessoas tinham com os que tiveram a doença. Tá? Essas outras 289 pessoas que nós mencionamos foram identificadas como tendo tido contato com algum dos casos confirmados. Nas últimas 24 horas, 88% dessas pessoas foram rastreadas e tiveram a temperatura checada. Então, pelo menos grande parte dessas pessoas que são potenciais infectados, eles estão sendo rastreados, enfim, estão sendo acompanhados. Tem uma certa preocupação nessa história toda, que é o fato de 2 trabalhadores da área de saúde serem infectados e terem morrido. Mas eles foram infectados em nível comunitário, não foi uma infecção ali dentro dos centros de tratamento, né? Ele estava ali atendendo alguém que contraiu o ebola, enfim, acabou infectado, morrendo. Não, foi a nível comunitário. Então isso é um tanto quanto preocupante. Se você pensar no potencial do estrago que o ebola tem para fazer também dentro dos centros de tratamento em questão de infecção,
é algo para se preocupar, até porque os médicos eles acabam tendo contato com várias pessoas durante ali o turno deles de trabalho. Aí o essa palavra, para falar assim, às vezes não é tão fácil, né? O epidemiologista, o Jim Whitworth, tá? Ele é professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Ele explicou que o fato dos trabalhadores de saúde terem morrido indica a falta de cuidados necessários para evitar a contaminação. E aí fica aquela coisa, né? Será que são só eles dois que tiveram essa falta de cuidado? Se médicos que entendem, né, dois trabalhadores ali da área de saúde, que entendem o estrago que o ebola pode fazer, o nível de infecciosidade seria essa palavra, mas enfim, o potencial que o ebola tem, né, para infectar as pessoas, se eles foram infectados e morreram, você imagina o restante da população, né? Como é que fica? Então é preciso também um trabalho de informação e educação, né? Nós temos aqui também um outro ponto, né? Que além dos surtos de ebola no leste e no oeste do país, a República Democrática do Congo também enfrenta a pandemia de Covid-19, como nós falamos, e o maior surto de sarampo do mundo, segundo a OMS. Tá? O sarampo que também vem fazendo vítimas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita gente aí sendo infectada, né? Mas aí o maior surto de sarampo está acontecendo na República Democrática do Congo no meio de uma pandemia como a Covid-19, né? E outro surto de ebola, tá? Aí o surto de sarampo são cerca de 370 mil casos, 369.600 casos, e mais de 6 mil mortes, quase 6.800 mortes pela doença desde 2019. Então, a situação ali na República Democrática do Congo não está nem um pouco fácil, tá? Vamos dar um pulo na África Oriental, como eu prometi? Vamos ao Burundi, onde morreu o presidente Pierre Nkurunziza. Ele morreu, segundo o governo da República do Burundi, ele morreu de uma parada cardíaca. Aí você me pergunta, o que uma morte por parada cardíaca tem a ver com o boletim Covid-19 em África? Bem, existe uma fonte que afirma que o chefe de Estado, o ex-chefe de Estado no caso, o Nkurunziza, só para contextualizar, essa notícia é do site Correio de Kianda. Uma fonte alega que na verdade a morte dele foi por conta da Covid-19, tá? Enfim, ele foi internado num hospital durante a noite do sábado da semana passada, enfim, do dia 6, e no domingo ele se sentiu mal no sábado e tal, ele pareceu melhorar no domingo, mas aí do nada na segunda-feira de manhã ele piorou bastante e não conseguiu resistir e faleceu. O governo declarou uma semana de luto, o futebol deu uma parada, né? O futebol do Burundi tinha voltado e parou por conta disso. Enfim, o país está em luto. E a morte do Nkurunziza, ela acontece antes do candidato do partido dele, que está no poder, o Evariste Ndayishimiye, ele ser empossado como chefe de Estado aí depois de ter vencido as eleições em maio. E não, você não está enganado, aconteceram eleições no meio da pandemia da Covid-19. E aí, enfim, nós vamos chegar lá, como é que foi essa questão aí das eleições que aconteceram. Ele tinha 55 anos, o alegado foi parada cardíaca, mas como nós dissemos, existe aí uma fonte que diz que na verdade ele morreu por conta do coronavírus, né? Existe essa suspeita. Por quê? A mulher dele, ela foi enviada para o Quênia num voo porque ela estava infectada com a Covid-19. E aí muitos já suspeitavam que o próprio presidente também estava doente, tá? Isso aí quem disse foi o Justin Nyabenda, que é um residente de Bujumbura. Ele foi citado aí pela Associated Press. E aí vamos lá,
No país houve uma certa minimização da pandemia. A Organização Mundial da Saúde ela foi expulsa do Burundi poucos dias ali antes da eleição. A OMS ela manifestou a preocupação dela com as multidões em comícios, enfim, indo votar e tudo mais. E aí eles resolveram a questão expulsando a OMS. Insistiram em fazer a eleição foi feita, o partido do país no poder ganhou, há uma certa discussão, a parte que perdeu não concorda com o resultado, né? A parte da oposição. É um país que vive numa crise política aí desde 2015, porque o Nkurunziza, o certo é que depois ali dos tratados ali, uma espécie de tratado de paz, né, dos acordos de Arusha, diziam que ele não poderia, né, um dos termos era de que ele continuasse, só tivesse uma reeleição. Mas aí ele anunciou que ele era elegível por um terceiro mandato em 2015, porque o primeiro termo ele não tinha sido eleito por sufrágio universal, né? Na primeira eleição não foi por sufrágio universal. Então, o que aconteceu? Por que ele tomou posse, né? Como é que ele chegou à presidência? Burundi sofreu com a guerra civil entre 93 e 2005, foram cerca de 300 mil pessoas morrendo, e aí depois desses anos aí de guerra civil, ele foi empossado pelo parlamento, e aí está o argumento dele, né, de que a primeira vez que ele chega ao poder não é pelo sufrágio universal, né, não foi pelo voto, né, ele foi escolhido ali pelo parlamento, uma eleição indireta, então ele entende que ele poderia ter mais uma reeleição. E aí começou uma crise política, foram pelo menos 1.200 mortos e 400 mil refugiados do Burundi. Inclusive, isso está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional, tá? E, enfim, houveram manifestações, enfim, muita coisa acontecendo, tá? E aí, no meio disso tudo, ele anunciou em junho de 2018 que ele não ia se recandidatar, né? Mas aí a nova Constituição, que foi aprovada por referendo, permitia ele ficar até 2034 no poder. E ele que inclusive sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado ali pouco depois da votação de 2015. Então, assim, bem conturbado, né, o ambiente no Burundi. E os números do país, pra você ter uma ideia, que são números que não são lá tão confiáveis, são de 83 casos de infecção. Só. Oficialmente são 83 casos de infecção. Então são números aí que despertam uma certa dúvida. Também ali na África Oriental, né? Enfim, parceiro do senhor John Magufuli. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre quem é John Magufuli, dá uma passada no nosso episódio número 3, que nós fomos aí, enfim, nos aprofundamos na Tanzânia. E agora aí a nossa última notícia do boletim, né, de hoje. Uma citação, na verdade, uma fala de um dos principais movimentos de, digamos, oposição em Angola. Não é um movimento de oposição, é um partido, na verdade, né? A UNITA, né? Que é a União Nacional para a Independência Total de Angola. Se vocês derem uma pesquisada em como se deu aí a formação dos partidos políticos em Angola, você vai ver uma relação total ali com o período de guerra civil que o país viveu, né? Desde ali da sua independência até, enfim, o início ali dos anos 2000. A UNITA era um desses lados, enfim, e acabou perdendo. Enfim, vale a pena dar uma pesquisada aí em como foi a formação dos partidos políticos em Angola. Enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque isso vai custar muito tempo nosso. Mas, enfim, a UNITA, ela exprimiu repulsa ante a comportamentos similares que têm ocorrido em Angola. Similares ao quê? Ao que aconteceu com o George Floyd, né? Como todos bem sabem, o George Floyd ele foi assassinado, a palavra é essa, tá? Pela polícia americana. Não foi um acidente, foi um assassinato brutal, e um assassinato motivado por racismo, tá? A gente não tem que ter medo de colocar os termos como eles são, não, tá? É racismo, é isso. E, enfim, eu recomendo que vocês ouçam o episódio do Xadrez Verbal,
eu agora não lembro aqui o número, né? Mas no caso não tô falando do especial coronavírus, que também é pra ouvir, tá, gente? É muito bom. Isso é pra ouvir. Façam isso. Mas o episódio quinzenal que eles estão fazendo agora, né? Mais focado realmente na parte geopolítica da coisa. Eu tô pegando aqui um número para passar direitinho para vocês, mas eles falam muito bem sobre como foi a questão da morte do George Floyd, né? O episódio número 232. Enfim, como foi aí a morte do George Floyd, enfim. Nós temos visto nos noticiários os protestos que têm acontecido, e a UNITA, ela criticou a Polícia Nacional Angolana, porque a Polícia Nacional Angolana, ela vem abusando das suas atribuições. As pessoas que têm furado a quarentena, algumas têm sofrido bastante, enfim. Tem a declaração aqui de um dos líderes da UNITA, é o seguinte: a UNITA considerou que a horrenda morte de George Floyd deve merecer uma unânime condenação de todos os africanos, salientando que o relativo atraso tecnológico não pode calar e tornar os angolanos subservientes aos aliados em qualquer parte do mundo. Ante aos episódios como que vitimou o George Floyd justamente no dia 25 de maio, o dia de África. Então, assim, essa coincidência, né, onde George Floyd ele é assassinado, brutalmente assassinado no dia de África. Então, a UNITA se manifestou ali por conta do comportamento da Polícia Nacional Angolana, que inclusive no dia em que a UNITA se manifestou desse modo, houve, né, mais uma morte por parte dos policiais angolanos em casos que eram totalmente evitáveis, né? Rapidinho, uma aqui interessante, mais curiosa, né? Uma banda moçambicana, né, a chamada Kakana, ela lançou um videoclipe de apelo ao uso da máscara, tá? Então, vocês podem pesquisar aí sobre esse clipe da banda musical Kakana. Inclusive a Yolanda Kakana, que é a vocalista da banda, ela diz: todos podem usar uma máscara e todos devem usar uma máscara para se proteger as suas famílias e as pessoas ao seu redor. Então ouça aí o clipe da banda Kakana, a música da banda Kakana, né? Veja o clipe e use a máscara você também quando você precisar sair de casa. Tá bem, gente? Então, você deve estar se perguntando: cadê o giro do futebol? Vai ter giro do futebol, mas ele não vai ser comigo, tá? Nós temos uma novidade nesse episódio. O Ponta de Lança, enfim, é inovação atrás de inovação, né? Eu vou chamar para fazer esse giro de futebol o mais novo reforço do Ponta de Lança, a Caroline Tavares, tá bom? Vocês vão conhecer ela aí, ela já publicou um texto maravilhoso que vocês podem conferir no Medium do Ponta de Lança, nas redes lá do Ponta de Lança, e que foi parar até na Europa, tá, meu amigo? Ponta de Lança tá ficando internacional, tá bom? Então, ela vai fazer o giro aí do futebol, vai trazer todas as informações aí mais relevantes do futebol em meio à pandemia do coronavírus, tá bom? Antes eu queria deixar aqui um abraço para todos que vem falando com a gente aí, dando feedback. Muito bom ter essa participação de vocês. Temos no sentido aí sempre bastante motivados por ver a galera ouvindo, marcando, colocando lá no Instagram que tá ouvindo o boletim, que tá ouvindo o Mama África FC, o Mama África FC Continente, que o da África do Sul dessa semana é sensacional, vocês têm que ouvir. Foi lançado justamente no dia em que completam-se 10 anos da abertura da Copa de 2010, e esse mês o Ponta de Lança estará com uma programação especial sobre a Copa de 2010. Então não perca, siga a gente em todos os feeds, tá bom? Então você fica agora aí com o giro sobre o futebol. É com você, Caroline Tavares. Seja bem-vinda. E aí, Marcos e ouvintes do Boletim. Eu sou a Carol Tavares e essa é a minha estreia nos podcasts do Ponta de Lança. Hoje eu trouxe para vocês um giro da situação do futebol em alguns países da África. Começando pelo Marrocos, a Real Federação Marroquina de Futebol negou a informação dada por um website de que a principal liga do país tivesse sido cancelada. A federação falou que a decisão de retomar ou não o futebol será tomada pelo comitê diretivo em acordo com as autoridades competentes.
As atividades esportivas no país foram suspensas em março. Até aquele momento, o Wydad Casablanca era o líder da primeira divisão, com 36 pontos. Além disso, a seleção marroquina de futebol continua em 43º lugar no ranking da FIFA, divulgado pela última vez no dia 11 de junho, na última quinta-feira. Entre as seleções africanas, Marrocos é a quinta melhor, atrás de Senegal, Tunísia, Nigéria e Argélia. Os marroquinos ocupam a mesma posição desde novembro de 2019. Descendo mais um pouquinho no continente, vou falar agora da Uganda. Após a reunião entre os times da Federação das Associações de Futebol, ficou determinado que a temporada 2020-2021 da Premier League da Uganda vai começar no dia 17 de outubro, se a situação do coronavírus melhorar no país. A atual temporada foi cancelada no mês de maio e o Vipers SC foi declarado campeão do torneio. E agora eu vou falar de Burundi. Desde que a Federação de Futebol suspendeu a liga após a morte do presidente do país, não houve futebol. Os jogos da 29ª rodada foram adiados para os dias 20 e 21 de junho. As partidas da rodada seguinte vão ser disputadas no dia 24 de junho. No campeonato, o time Messager Ngozi está a uma vitória de se tornar o campeão da Burundi Primus Premier League de 2019-2020. Lembrando que a primeira divisão do futebol de Burundi foi a primeira a retornar no continente africano, depois de ter sido suspensa inicialmente por causa do surto de Covid-19. No Malawi, o secretário-geral da Associação de Futebol confirmou que o calendário do futebol no país vai começar em agosto de um ano e terminar em maio do ano seguinte, a partir dessa temporada. Atualmente, o calendário do país vai de março a dezembro do mesmo ano. Nesse ano, a temporada deveria ter começado justamente em março, porém, devido à pandemia do coronavírus, a competição foi suspensa. Em Lesoto, a Associação de Futebol declarou ter interesse em retomar a temporada 2019-2020 da Liga. O futebol no país foi suspenso no dia 10 de março e, segundo a associação, parece que esse é o momento certo para retornar, já que Lesoto não tem um grande número de infectados por Covid-19 como outros países. O primeiro caso de coronavírus confirmado em Lesoto foi apenas no dia 13 de maio. Porém, há falta de testes e, por isso, a quantidade de casos subnotificados não garante tanta veracidade sobre esse dado. Só que há uma semana, o governo local afrouxou as restrições e permitiu que todos os serviços e empresas não essenciais abrissem de forma temporária. Agora eu vou falar sobre outros assuntos envolvendo o continente africano. Na Alemanha, um torcedor do Mainz cancelou o sócio-torcedor e enviou uma carta afirmando que não se identificava com o clube, por ter a impressão de estar vendo a Copa da África, devido à quantidade de jogadores negros, ao invés da Bundesliga. No texto, ele ainda diz, abre aspas, sei o que vão pensar, mas não sou racista de alguma forma. Mas há limites, fecha aspas. Após o ocorrido, o Mainz lançou uma nota afirmando que, abre aspas, geralmente ficamos tristes de ver que alguém quer cancelar um plano de sócio e tentamos lutar por nossos membros. Mas nesse caso, não podemos nem pensar em mostrar algum arrependimento, fecha aspas. Além disso, agradeceu o cancelamento e finalizou com, ao contrário de você, entendemos totalmente que vidas negras importam. A atacante camaronesa Gaëlle Nganamuit, de 28 anos, anunciou a aposentadoria do futebol, segundo o jornalista Samuel Armadou. A jogadora estava sem clube desde quando rescindiu o contrato com o Málaga da Espanha em 2019. A atacante participou da estreia de Camarões nos Jogos Olímpicos em 2012 e disputou sua primeira Copa do Mundo em 2015. Ela se tornou a primeira jogadora africana a marcar um hat-trick no Mundial Feminino, na vitória camaronesa sobre o Equador por 6-0. A nível de clubes, Nganamuit teve uma passagem marcante pelo futebol sueco em 2014 e 2015. A ex-atacante também foi a melhor jogadora africana de 2015 e foi nomeada para o prêmio de melhor jogadora do ano da BBC, no ano seguinte. Thiago Azulão pode estar retornando ao futebol angolano. O atacante brasileiro revelado pelo São Paulo confirmou ao Marcos, nosso PDL, que negocia sua volta para o Petro de Luanda. Azulão deixou o Petro e foi para o Olympiacos de Nicósia do Chipre na temporada passada. Retornando, já 2 vezes artilheiro do Girabola, vai retomar a parceria com o também brasileiro Tony, que foi o goleador em Angola na última temporada. E é isso, gente. Essa foi minha participação por hoje. Me despeço aqui. Até a próxima. Então é isso, galera. Você ouviu aí agora o giro sobre o futebol com a Caroline Tavares. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Compartilhe, mande para seus amigos, espalhe o Ponta de Lança. Nos siga no Twitter, no @pontalanca, o Twitter que mais
cresce no Brasil, tá bom? Esse é o Twitter que mais cresce no Brasil, @pontalanca. Nos procure lá no Facebook também, Ponta de Lança, no Instagram, nos marque, nos stories. A gente adora isso, a gente adora um biscoito, tá, gente? A gente não tem medo de falar isso não. Tá aí os nossos textos também lá no Medium, tá, galera? A gente vai voltar em breve com mais atualizações, seja aqui no podcast do Boletim Covid-19 em África, seja nas nossas redes sociais, tá bom? Esteja sempre com a gente, fale conosco, dê suas sugestões, suas críticas. Estamos aqui para fazermos esse programa juntos, tá? E o principal que você nunca pode se esquecer é que Ponta de Lança é paixão por usar. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau, galera.